Fala galera, beleza? Futebol na fronteira na área, James aqui falando com vocês. Bom, vocês já devem ter visto como é que tá no título do vídeo, né? 10 jogadores que passaram pelo futebol brasileiro. Estrangeiros, claro, que vão ser da Argentina e do Paraguai, porque o futebol na fronteira aborda Argentina e Paraguai. Então vamos falar sobre esses 10 jogadores que passaram. De antemão, quero falar o seguinte. Não tem relevância, eu vou falar para o meu jogador, mas não quer dizer, por exemplo, que o jogador é um jogador de maior relevância que passou pelo Brasil e assim sucessivamente. Não vai ser numa ordem de relevância, tá? Mas se quiserem, por exemplo, uma relevância, jogadores com mais relevância que passaram por aqui, comentários. Vai lá, né? Bota nos comentários e fala, eu quero um vídeo de os jogadores com mais relevância que passaram no Brasil. Bota nos comentários que a gente vai estar interagindo com vocês. Outra coisa, gostei, quero parte 2, parte 3. Comentários, por favor. Bota nos comentários que a gente vai estar sempre interagindo com vocês, vamos responder assim que possível e vamos estar sempre procurando um conteúdo de maior qualidade e credibilidade, porque é isso que importa aqui pra gente. Jornalismo tem que ser de credibilidade. A gente vai estar sempre falando sobre isso, sempre exigindo isso. A gente sempre trabalha com a credibilidade, tá bom? A gente sabe que o futebol argentino e paraguai nem sempre, especialmente paraguaio, nem sempre tem uma grande acessibilidade de informações, por exemplo, como o futebol europeu ou outros campeonatos. Então, a gente está sempre tentando criar uma ponte de informação entre Argentina e Paraguai para vocês, brasileiros, entre outras pessoas que estejam nos assistindo, que tenham interesse de ter mais informações e de credibilidade. Sempre vou falar credibilidade porque é o que mais importa para a gente aqui no Futebol na Fronteira, a credibilidade, tá? Então, vocês que queiram assistir outros conteúdos, como esse, por exemplo, de curiosidade, a gente está tentando fazer um conteúdo mais diversificado, de maior qualidade, e sempre tentando trazer novas possibilidades para vocês, porque o conteúdo é para vocês, a gente quer sempre fazer o melhor para vocês, tá? Então, a gente vai fazer aqui vamos falar sobre esses 10 jogadores, mas, como eu falei, não tem relevância. Se quiser, comentário, valeu? Vamos falar sobre o Montilho, jogador que passou pelo Cruzeiro, eu ia falar Corinthians, né? Passa pelo Cruzeiro. E ele jogou de 2010 a 2012 pelo Cruzeiro e foi muito bem. Ele foi tão bem que ele foi convocado, por exemplo, em 2011 para a seleção Albiceleste, a seleção argentina, e foi camisa 10 do Superclássico das Américas. Por que que não foi o Messi? O Messi na época estava voando, 2009, 2010, 2011, 2012, campeão de muita coisa, bola de ouro e tal. Por que não foi? Bom, se você não sabe ou se você não lembra, na época não era possível convocar jogadores fora da América e fora da América do Sul. Então, Messi no Barcelona, na Europa, o Babu não tinha como ser convocado. Aí foi o Montijo que estava voando aqui também, então não estava muito longe de um bom jogador. Claro que não tem comparação com o Messi, né? A gente sabe, mas enfim, estava voando aqui. Ele, na época, foi até artilheiro do Cruzeiro com 21 gols em 2011, ajudando o Cruzeiro a vencer o Campeonato Mineiro daquela época, e foi camisa 10 no Superclássico das Américas. Uma grande satisfação, com certeza, para ele, porque tanto no Brasil quanto na Argentina tem aquela mística da 10, Maradona, Pelé e tal, então ele ser camisa 10 num clássico com o Brasil certamente foi uma grande satisfação. Jogou muito bem no Cruzeiro, com certeza o Cruzeiro lembra muito bem dele. E ele passou também pelo Santos e o Botafogo, mas sem muito sucesso, especialmente pelo Santos, que ele veio contratado do Cruzeiro para o Santos. Então criou-se uma grande expectativa para ele. Ele veio para ser camisa 10 do Santos, vestiu a camisa 10 do Pelé, mas não foi tão bem quanto poderia ter sido, como por exemplo, ele foi no Cruzeiro, a expectativa não foi suprida e ele não jogou tão bem. No Botafogo, muito menos, jogou muito pouco e saiu até de forma honesta. Ele rescindiu o contrato porque ele não se sentiu apto para render em alto nível e dar o melhor que ele poderia dar ao Botafogo naquele ano de 2017, aquele ano memorável, que foi muito bem na Libertadores, que perdeu para nada mais, nada menos do que o campeão daquela edição, que foi o Grêmio nas quartas de final. Então ele não conseguiu dar sequência, mas ele jogou muito bem no Cruzeiro, fez o seu nome aqui no Brasil, pelo Cruzeiro especialmente também. Um jogador que, é verdade, ganhou apenas o Campeonato Mineiro, mas ele foi um jogador que jogou, por exemplo, 122 partidas pelo Cruzeiro e marcou 36 gols, apesar de ser um meio-campista, que também não é um número tão mal para um meio-campista, né? Então, um jogador que fez uma história bacana aqui no Brasil. Vamos falar sobre o Mascherano.
E se vocês estiverem olhando para mim e falar, tá colando, hein? Bom, eu tenho que ter uma informação aqui, né? E tá passando de credibilidade para você. Então, eu tô sempre, às vezes, olhando aqui, ó, se eu olhar para cá e para lá, é porque eu tenho que fazer tenho que olhar a informação e passar de forma correta. Eu não quero dar números errados para vocês, tá? Então, vamos lá. Mascherano que jogou no Corinthians. Ele jogou no Corinthians pouco tempo, na verdade, 26 jogos, mas desses 26 jogos, ele foi 25 vezes titulares. Então, ele foi um jogador muito importante no tempo que ele jogou. Pouco tempo é verdade, infelizmente, para o Brasil, para o time, para o Timão, mas ele jogou bem e foi um jogador que marcou seu nome no Corinthians. E, bom, eu tenho para mim que quando falam muito assim do Mascherano, que jogou no Corinthians, que jogou no Brasil, é mais pelo nome que ele fez na Europa também, no Liverpool, no Barcelona em geral, no West Ham também. Um jogador que fez uma grande carreira na Europa, mas ele também foi bem no Corinthians, isso é fato apesar do pouco tempo, então a gente não pode também dizer que foi mais pela Europa. Eu digo isso só para acrescentar um detalhe a mais, fazer um adendo, mas no geral ele foi muito bem também no Corinthians. Dando sequência aqui na lista, eu vou falar sobre o Tevez também, que jogou no Corinthians, um outro corintiano, um outro do Bando de Loucos, que jogou e veio junto praticamente com o Mascherano, veio em 2005 e foi muito importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005 pelo Corinthians. Ele fez 20 gols naquela edição e foi um jogador muito importante para o time da Fiel na conquista desse Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que jogou ao todo 78 jogos pela Fiel e marcou 46 vezes com o time do Corinthians. É um jogador que também não jogou tanto tempo, tantos anos, mas o tempo que jogou foi muito bem, claro, ainda mais por fazer gols. Imagina-se que ele é um jogador até mais importante que o Mascherano na história do Timão. É, vamos dar sequência aqui também com o outro corintiano da história, o Romero, no caso agora já um paraguaio, né? Falamos de três argentinos na sequência, agora um paraguaio. Não tem jeito, a predominância vai ser a Argentina mesmo, até porque tem a briga, né? Aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, mas é aquilo, é uma briga, é uma relação meio que conturbada, mas que no final os dois se gostam, porque eu nunca vi tanto argentino que gosta de vir para o Brasil. É uma quantidade muito grande, eles têm têm um apreço muito grande pela gente, assim como a gente também tem por eles, a gente briga, mas é aquele amigo, é aquele irmão que a gente perturba, mas no final das contas a gente está sempre ali tendo uma boa relação. Vamos falar agora do Romero, tá? Porque tem que falar um pouco do Paraguai, né? Por favor. O Romero Paraguai, que é um jogador que, no caso, o Ángel Romero, o nome dele, jogou no Corinthians e ele foi muito bem. Apesar de não ser um craque, taticamente, mas digo tecnicamente, mas ele é um jogador que é esforçado, dedicado, profissional e ele sobressai por isso. É um jogador que, se todo mundo tivesse a profissionalidade, a entrega que ele tem, certamente muito jogador que tem muita qualidade seria muito melhor. Então ele usa o que ele tem, o que ele pode fazer e ele consegue fazer é aquilo, ele faz o simples, mas ele faz o simples muito bem. Então, não é à toa que, por exemplo, ele está no top 3 dos maiores artilheiros estrangeiros no geral, não é só Argentina e Paraguai, é no geral estrangeiro que passaram pelo Corinthians. Ele tem 38 gols pelo Corinthians, atrás apenas do Carlito Tevez com 46 gols e do Paulo Guerreiro com 54 gols. Então, é um jogador que fez história pelo Timão, uma história recente, é verdade, saiu até pouco tempo do Corinthians, ele tem 2 títulos paulistas pelo Corinthians e 2 campeonatos brasileiros, passou pela mão do Tite, do Carille, é um jogador que tem uma história bacana com o Corinthians, claro, teve seus altos e baixos, a torcida pegava no pé dele, mas é aquilo, Timão é um time, é um clube muito grande, né? O Corinthians é um time de grande excelência, especialmente pela sua década passada de muitos títulos, então não pode se esperar nada além do melhor, né? Além do excelente. Então é natural que fosse cobrado, mas pelo menos 38 vezes o Romero fez a torcida do Timão ficar contente de alguma forma. E ajudou em alguns momentos, foi um jogador de grandes momentos também, quando jogou bem, sempre tentando fazer o seu melhor, mesmo quando não jogava bem, ele sempre se dedicou, sempre correu, sempre fez a sua melhor, deu sempre o seu sangue
pelo time do Corinthians. Isso ninguém pode negar. Dando sequência aqui, Conca, que jogou pelo... Digamos que ele passa pelo Brasil, mas foi mais pelo Rio de Janeiro, né? Ele jogou pelo Vasco, pelo Flamengo e pelo Fluminense, onde ele tem mais uma história mais bonita. Ele foi campeão brasileiro de 2010 pelo Fluminense e teve a sua melhor passagem pelo Fluminense, passou 2 vezes pelo Fluminense. Ele voltou em 2014, jogou um tempinho no Fluminense, ainda jogou bem até, só não ficou mais pela aquela época conturbada entre Fluminense e Unimed, que estava para rescindir o patrocínio, então estava no fim do ciclo de patrocínio, então não tinha como pagar os salários altos, que na época, por exemplo, ele recebia 700 mil reais, então não tinha como pagar um salário tão alto sem uma ajuda de um patrocínio master como o da Unimed. Então, infelizmente, teve que sair, e como depois veio o Fred, deu sequência, mas enfim. O Conca jogou e jogou muito bem. Ele jogou, por exemplo, no caso, ele jogou 181 jogos pelo Fluminense, ele fez 35 gols e marcou 50 e fez 55 passes para gol, passes direto para gol, assistências. Um jogador que tem história no clube, ídolo, líder, capitão, pode falar o que quiser. Ele é um jogador de grande história pelo Fluminense. E o Conca também é um jogador que tem uma grande afinidade com o clube. Sempre fala muito bem, sempre há essa troca de carinho entre ambos. É um respeito mútuo, uma grande história que fizeram, é um belo casamento que aconteceu entre o argentino e o time tricolor das Laranjeiras. Vamos falar sobre o Kahneman, zagueiro que jogou pelo Grêmio. Jogou não, ele joga pelo Grêmio. Ele chegou em 2016 e desde então vem criando seu nome, vem fazendo seu nome muito bem pelo time tricolor gaúcho. Passou pelas mãos do Renato Gaúcho e ganhou muitos títulos com ele e o clube em geral. Foi campeão já até agora, por exemplo, de 4 campeonatos seguidos de gaúcho. Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Já fez mais de 160 jogos. Frequentemente usa a faixa de capitão. Ele é uma referência, ele é um líder, é um jogador de raça, de habilidade também, é um zagueiro muito bom. Então é um jogador que tem muita história já pelo clube, já tem mais de 5 anos pelo Grêmio, então é mais um argentino aí na lista que faz história, vem fazendo história pelo, pelo Brasil, e vem fazendo por merecer, por exemplo, estar numa lista aqui de jogadores estrangeiros que têm história ou estão fazendo história no Brasil. Vamos falar sobre o Sorin, lateral que passou pelo Cruzeiro. E ele passou 3 vezes pelo Cruzeiro. Três vezes pelo Cruzeiro. É muito amor, é impressionante. O cara passou em 2000, passou em 2004 e jogou 2008, 2009 no Cruzeiro. É gostar muito do time. E aí não tem como. O Cruzeiro também gosta muito dele. Se ele passa lá, o pessoal gosta dele, fala com ele, ama ele. E ele, mesma coisa. Ele sempre fala muito bem do Cruzeiro. O Cruzeiro é um respeito muito mútuo, é um respeito mútuo, é um carinho impressionante que ambos têm um pelo outro. E não é por menos, né? Ele foi grande jogador, importante na conquista da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2000. É um jogador que ganhou também o Campeonato Mineiro em 2009. É um jogador que jogou 121 vezes pelo Cruzeiro, marcou 18 gols, apesar de ser lateral. Então, um jogador de boa qualidade, bom passe, corria muito, um jogador muito habilidoso. Jogou pela seleção argentina, jogou também fora do país, jogou na Europa. Foi muito bom, foi muito bem pela Argentina, mas no Cruzeiro em especial tem esse grande carinho, essa grande história e que marcou, e por isso ele está aqui na lista dos jogadores que passaram pelo Brasil e deixaram o seu nome. Vamos falar sobre o D'Alessandro, que infeliz, não tem como não falar do cara. O cara é simplesmente o jogador estrangeiro mais longevo do Brasil. Ele tem mais de 10 anos jogando no Brasil. Ele tem até naturalidade brasileira, para ter ideia. Ele jogou tanto tempo no Brasil que o cara já tem nacionalidade brasileira. O cara já é brasileiro naturalizado. Ele é argentino e brasileiro. Pô, como é que pode? O cara jogou muito tempo no Brasil. Ele, camisa 10 do Internacional, capitão. Ganhou 13 títulos, 517 jogos pelo Internacional, 95 gols, 103 assistências. Não tem como, é ídolo máximo, né? À toa que, por exemplo, muitas pessoas, a Renata Fã, por exemplo, adora ele, não é por menos. O cara é fera, o cara jogou pra caramba,
grande craque, grandes dribles, grandes momentos, passes, gols, títulos. É um dos maiores ídolos da história do Internacional, simplesmente. Então, campeão de Libertadores, de Sul-Americana, de Recopa Gaúcha, 2 vezes ganhou a Recopa Gaúcha, ganhou sete vezes o Campeonato Gaúcho. É brincadeira, 7 vezes? Fala sério. É muita palhaça, é muita sacanagem, né, cara? 7 vezes o Campeonato Gaúcho é muita coisa. Então é um absurdo. Ganhou a Copa Suruga também. Então não tem como você pegar simplesmente e dizer que não vai estar na lista. É um craque que jogou. E, por exemplo, ele foi na. Só para ter um exemplo do amor que ele tem pelo Inter e o Inter tem por ele, ele pediu para jogar no River Plate em 2016, que é um time do coração dele na Argentina. Concederam isso por ele ser tão acarinhado pelo Inter. Prometeu que ia voltar. Alguns ficaram apreensivos, mas ele voltou. Voltou e ficou mais alguns bons anos no Internacional depois de até sair, porque ele não achava que tinha mais condições de manter um alto nível. Então, em respeito ao time, ele também queria ter mais minutos jogando. Ele saiu, mas ficou muito tempo aqui e deu muitas alegrias ao torcedor colorado. Vamos dar sequência aqui ao Francisco Arce, um jogador que eu confesso que eu não conhecia há muito tempo. É um jogador que ele ficou conhecido na década de 90. Ele é um paraguaio que jogou no Cerro Porteño até chegar no Brasil. Ele chegou no Brasil nos anos 1995, jogou no Grêmio e no Palmeiras. Ele foi um jogador que jogou no Grêmio e no Palmeiras e foi campeão, por exemplo, de 2 campeonatos gaúchos no Grêmio, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão de Recopa Sul-Americana, campeão de Campeonato Brasileiro. Ele foi um jogador de grande importância na história do Grêmio, de grande qualidade, e passou pelo Palmeiras também. E impressionantes 7 7 vezes. Tá de brincadeira? O cara ficou 7 vezes sendo eleito melhor lateral direito da América Latina. 7 vezes consecutivas. Tá de brincadeira? O cara ficou 7 vezes consecutivas sendo o melhor lateral direito da América Latina. É muita coisa. É tipo o Daniel Alves sendo eleito tantas vezes consecutivas pela FIFA. É brincadeira, sabe? 7 vezes, cara. É muita coisa. O cara ficou 7 vezes sendo eleito e ganhou por lá Libertadores, Copa Mercosul e Copa do Brasil. Nada mal, né? Então, uma carreira legalzinha que ele fez, né? Pouca coisa, né? Então, 7 vezes. Eu tenho que falar não, porque é 7 vezes. É brincadeira, isso é demais. E, para finalizar, o Gamarra. Gamarra que jogou por alguns clubes no Brasil. Ele fez uma historinha aí, fez uma graça. Ele jogou pelo Internacional, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Flamengo, jogou pelo Palmeiras. Exceção Palmeiras aqui, que ele não fez muita história em questão de título, mas jogou pelo Palmeiras. Perdão. Ele jogou pelo Internacional e ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou a Copa Mercosul, jogou pelo Corinthians e foi campeão do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, jogou pelo Flamengo, foi campeão carioca e depois passou pelo Palmeiras, mas sem sucesso em relação a títulos. Mas foi um jogador historicamente conhecido, especialmente na seleção do Paraguai, juntamente com o Roque Santa Cruz, entre outros nomes do futebol paraguaio. É um jogador de grande qualidade, sempre muito bem lembrado, que jogou pelo futebol brasileiro também e está aqui na lista para fechar aqui com chave de ouro os 10 jogadores que passaram pelo futebol brasileiro. Tem outros mais, claro, mas se vocês quiserem, aquilo que eu falei, bota nos comentários. Se quer parte 2, quer parte 3, quer que fale mais sobre alguma coisa, que fale de jogadores de mais relevância ou alguma outra sugestão, deixa nos comentários. Dá um joinha aqui para dar uma fortalecida no canal. Se inscreva no canal, toque no sininho, curta, comente, compartilhe. Sempre faça isso, por favor. E vai nas redes sociais também, do Instagram, do Facebook,
do Futebol é na Fronteira. Só colocar lá, Futebol é na Fronteira, Instagram, Facebook, tem a página, vocês vão lá, vão curtir, vão ver, vão ver as informações, vão estar sempre atualizados sobre o futebol argentino e paraguaio aqui pela gente no Futebol é na Fronteira, tá bem? E não deixe de acessar também o site www.futebolenafronteira.com.br para mais informações diárias sobre o futebol argentino e paraguaio. Tá ok? É isso por hoje. Um grande abraço e a gente se vê mais assim que possível. Quando tiver mais informações, a gente vai estar sempre em contato com vocês. Tá bom? Abraço.